Sejam todos bem-vindos. Nós somos a Redenção Igreja. Privilégio poder estar com vocês a cada domingo de forma online. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo de vacinação e o nosso desejo é que todas as pessoas sejam imunizadas para que a gente volte a cultuar, a estar junto com as pessoas que nós amamos. E o meu desejo é que isso ocorra o mais rápido possível em todo o nosso país, em todo o mundo, para que esse distanciamento, que tem sido tão doloroso para todos nós, possa cessar, uma vez por todas, né? E a gente possa estar juntos novamente. Mas enquanto isso, a gente está aqui de forma online, você acompanhando no seu computador, sabe, na sua Smart TV, no seu smartphone, no seu tablet. Eu não sei onde você está, mas o meu desejo é que você seja acolhido, abençoado pela presença de Jesus. Deus abençoe. Vamos juntos cantar. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, oh, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
meu viver. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto fala toda a gente, que Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Diferente, diferente, diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Do amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto falo a toda a gente, que Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Oh, meu viver. Ah, como Jesus quer mudar o seu viver nesse dia. Eu não sei que região do mundo você está, porque talvez eu fale noite, aqui você está no dia, então talvez você esteja no dia e aqui seja noite. Não importa onde você esteja, o tempo que for, é tempo de você se abrir para Deus. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso. E eu oro por cada pessoa que está acompanhando este momento de adoração, de culto, de palavra. Eu oro para que pessoas sejam alcançadas pelo teu amor e que a história dessa pessoa possa mudar, porque o Senhor é capaz de mudar histórias. O Senhor é capaz de fazer tudo por nós. E eu oro pedindo a sua bênção, em nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você está vendo o número do nosso Pix aqui, e ele não só é um sinal de como você pode contribuir para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, mas ele também é um motivo de gratidão, porque você tem podido nos assistir para que nós acolhamos, façamos o trabalho da plantação dessa nova igreja na região da Paulista, e a gente está propondo uma ação social do Natal muito grande, e você vai ter notícias disso a partir dessa semana, tá? Então eu quero de todo o coração que você continue se envolvendo conosco. O Projeto Redenção gratuito está acontecendo, graças ao seu apoio, ao apoio que você está dando para todos esses projetos que a gente faz. A gente quer muito que você esteja mais perto de nós, e uma das maneiras de fazer isso é contribuindo e participando conosco, sendo colaborativo para aquilo que a gente pretende fazer. Vai ser projetado na sua tela aí agora para você ler o Salmo 23, os versículos de número 4 a 6. Esse salmo é um salmo lindíssimo e é um salmo que uma ovelha dedica ao pastor. E evidentemente, quando Davi escreveu esse salmo, ele era aquele, ou é aquele,
que foi pastor muito tempo, mas que também se sentiu pastoreado por Deus, e por isso ele escreve esse salmo. Os versículos de número 4 a 6 dizem o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A gente está vivendo um tempo em que a gente está sendo comprimido pela pandemia. E agora a pandemia acabou, mas os efeitos da pandemia, eles vão demorar muito tempo. Veja bem, pessoas que perderam seus entes queridos no meio da pandemia, pessoas que de verdade tinham um emprego, que deixou de existir nesse período de pandemia, pessoas que estão sofrendo as sequelas porque conseguiram escapar do Covid, mas estão extremamente debilitadas por essa enfermidade. Ou seja, é como se uma pressão muito grande fosse exercida sobre nós, e uma das pressões foi que as pessoas se isolassem e fossem para dentro da casa delas. E aí os problemas na casa aumentaram muito, porque os problemas da rua entram através dos meios digitais, seja da TV, seja da internet, seja dos telefones, seja de qualquer forma, mas eles ficam ali como se fosse uma grande compressão, um grande sofrimento que as pessoas com os quais eles têm que lidar. E nós fomos comprimidos para situações que a gente não esperava e nem planejava. E parece que a alegria nos nossos dias tem sido uma alegria discreta. A gente se alegra, mas a gente olha ao redor e vê que muita gente sofreu. Mais de 600 mil brasileiros sofreram. É muita gente. É um cenário de morte. E um cenário de morte traz para nós uma situação de extremo temor, de susto, de pavor, uma situação de pavor. Nós olhamos para todo esse cenário e não conseguimos não olhar para isso e não sentir que isso é apavorante. Por outro lado, o nosso contato com a internet subiu muito, aumentou muito, e as pessoas, elas de verdade estão tentando encontrar como é que elas podem viver entre o mundo real e o mundo da internet. E no meio desse mundo existem os haters, aqueles que odeiam tudo que é diferente deles, que estão lá prontos para atacar veementemente o que for contrário ao que eles pensam, sabe? E as pessoas então começam a perguntar qual é o perfil social que eu deveria ter. Veja bem, tudo isso que eu estou te explicando é uma situação de compressão, de aperto, que nos leva não só à ansiedade, mas que nos leva a uma sensação de angústia, sabe? De angústia mesmo, de pensar que uma situação de sombra mesmo, e não de luz, se projeta sobre nós. E essa sombra vem de todos os lugares e de todos os tempos, porque há coisas do passado que se tornaram muito mais presentes para nós, nos nossos dias, no nosso sentimento, na nossa vida interior. Eu queria compartilhar com você sobre o tema o pastor na nossa luta contra a angústia. Esse salmo é um salmo dedicado ao pastor e ele fala de uma viagem que tem que passar pelos vales para chegar nos platôs. Os platôs são os lugares na Palestina onde os pastores itinerantes levam suas ovelhas para comer a melhor pastagem. Só que para chegar nos platôs eles têm que passar pelos vales. E são nos vales onde os lobos e os outros predadores têm seus covis, seus lugares de espera, de espreita para matar as ovelhas. Por isso o salmo fala de sombra, lugar do vale é um lugar de sombra, sombra de morte. O pastor na nossa luta contra a angústia. Primeiro tipo de sombra, que é assustador, que são as sombras que se projetam na nossa alma. Sabe, a gente quer ir para o lugar alto, onde a gente vai poder ter espaço. Eu já tenho falado várias vezes, que para o homem antigo, tanto para os gregos, quanto para a literatura hebraica, como para diversas áreas, até para
os romanos, a ideia de um lugar apertado é a palavra de angústia. Seguindo esse raciocínio, o lugar amplo, tá? E é o raciocínio do grego e também do romano, e é o raciocínio também do hebraico. O lugar alto é o lugar onde você vai encontrar paz e tranquilidade, sabe? Eu queria te dizer que essas sombras que se projetam na nossa alma, que são sombras de morte, não sombras de renovação, nem sombras de esperança, mas são sombras de morte, elas não passam rapidamente. Sabe, eu acredito que a ideia de passar por um lugar onde você não tem certeza do que vai acontecer é assustador. Quando esse lugar é um lugar onde ainda a escuridão está, é mais assustador ainda, sabe? O verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O texto fala sobre o mal que nos assola, o sofrimento, e o mal que a gente não consegue se livrar. Eu acho que nessa pandemia, uma grande preocupação de filhos, de pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, era como se livrar do mal que é a pandemia. Mas existe um mal que nos persegue constantemente e que nós não conseguimos nos ver livres. É o mal que está no nosso país, é o mal que está na nossa vizinhança, e às vezes é o mal que também faz sombra na nossa própria alma, que são coisas que a gente não gostaria de sentir. Sabe, são filhos que foram abandonados, se sentem abandonados pelos seus pais e continuam com um sentimento de rancor ou de angústia, e isso é uma sombra na alma deles, para eles serem felizes. Às vezes a gente não consegue se libertar do mal, e essas sombras, elas também penetram na nossa alma através do mal. E uma coisa que a gente não quer aceitar é que nós temos que passar pelos vales. Nós temos muita restrição a passar pelos vales. Nós não queremos. Nós queremos evitar os vales, nós queremos voar para chegar direto aos platôs. Mas infelizmente, nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque a vida, ela reserva para nós os momentos de vales. Nós não vamos viver só nos lugares altos, muitas vezes nós vamos ter que passar por vales. E esses vales vão ser vales de sombra, vão ser vales onde nós não sentimos o calor do sol, nós não sentimos que o dia vai raiar, parece que a escuridão está ao nosso redor e que até o dia vai ficar de noite, imediatamente. Nós sentimos isso, sabe? Mas o texto diz que eu e você não teremos que passar pelos vales sozinhos. Diz o texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Há uma promessa divina, uma promessa do pastor. E é muito interessante que esse salmo fala, é um salmo escrito de uma ovelha para um pastor. Então, para que Deus pastoreie você, você precisa desejar isso. Uma vez eu ouvi um africano falando, e eu achei muito interessante: se você for um antílope, não adianta, você não vai ter um pastor, né? E ele foi falando vários animais característicos da região dele. Ou seja, para você ser pastoreado, você precisa ser ovelha. Você precisa dizer: Deus é o meu pastor, o Senhor, o dono do universo é o meu pastor. E Ele prometeu que está com você. Existem situações na vida, eu não sei se você já teve essa experiência, em que ninguém vai estar com você. Isso é muito duro, sabe? Porque, por exemplo, o próprio Covid foi uma circunstância assim. Quando a pessoa tinha que ser entubado, a família não podia mais ter contato com ele. E aí era um dos momentos mais sinistros, né? Conversei com pacientes, me contando dessa experiência, e é um momento muito duro, porque aí a pessoa diz: estou sozinho, não sei se vou voltar. As sombras da morte penetram e tomam conta do nosso coração, sabe? E aí o que eu queria colocar para você de uma forma muito explícita, muito clara, é que Deus prometeu que ia estar com você. E se você quiser que Ele esteja com você e que Ele seja o seu pastor, Ele vai estar com você. Mas como é que Deus pode, de verdade, nos libertar das sombras que penetram a nossa alma, essas sombras da morte? Como é que Deus pode nos levar a essa libertação que o texto diz? Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. A gente não sabe muito como são os apetrechos do pastor,
Porque não são muito comuns no Brasil pastores. São comuns os boiadeiros, mas não pastores. E muito menos pastores itinerantes, que são aqueles que levam as suas ovelhas por diversas regiões. Isso ainda existe na região onde, no entorno da Palestina, de Israel, ainda existem pastores itinerantes, que levam as suas ovelhas para pastar nas melhores pastagens. Então, o bordão é uma espécie de, a gente chamaria de um bastão de beisebol menor. A sua ponta é abaulada e ele vai diminuindo e ele fica pendurado no cinto do pastor, ou pronto para o pastor atirar contra o animal com precisão, para, se o animal for muito grande, ele não vai matá-lo, mas vai atordoá-lo. E então ele vai tentar defender as suas ovelhas dessa maneira, tá? Contra lobos e outros animais. O bordão é o símbolo do poder do pastor. E o cajado, que é de verdade geralmente mais alto do que o pastor, tá? E que tem um formato de cabo de guarda-chuva. Quando a ovelha está num lugar muito arriscado, ou está indo para um lugar muito arriscado, o pastor atrás de volta com o cajado. Cajado não é disciplina, cajado é misericórdia, é bondade, tá? Como é que Deus pode nos tirar dessa compressão de morte, de angústia, de aflição que cada um de nós, como seres humanos, vivenciamos? Em primeiro lugar, o bordão é o símbolo do pastor. Um pastor humano, ele tem um poder limitado para ajudar, mas o pastor das nossas almas, na pessoa de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que se encarnou para morrer a nossa morte, não tem limites para nos libertar. O seu poder é ilimitado e não existe nenhuma fraqueza que eu e você passemos que ele não possa agir. E é por isso que o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão me consola, teu poder está comigo para me livrar, sabe? Esse poder está descrito aqui também no Salmo como uma luta contra nossas fraquezas, contra os nossos inimigos. Nos vales da sombra e da morte, é com esse bordão que o pastor vai defender as suas ovelhas num primeiro ataque iminente, para que ele possa libertá-las dos seus inimigos. Queria te dizer que o texto diz que quem vai lutar por você é o próprio Deus, e que você pode confiar que Ele vai lutar por você, e que você não precisa vencer sozinho, nem lutar a vida inteira sozinho, porque Ele deseja estar com você, se você abrir o seu coração para Ele e desejar que Ele seja o seu pastor. Mas a terceira razão como esse bordão se manifesta na vida é porque Ele é a luz. Deus é a luz no meio da escuridão, e como Ele é a luz, não existe sombra que possa se perpetuar com a sua presença na nossa vida. Nasce luz até na escuridão, diz o livro de Salmos, para aqueles que temem a Deus. Nasce luz até na escuridão. Deus vai estar com você quando as coisas estão muito incertas, quando ninguém mais acredita que haja um futuro, quando ninguém acredita que vai chegar um dia que você vai estar nos lugares altos. Deus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O bordão, o poder de Deus trabalha no nosso medo. As ovelhas são criaturas muito medrosas. Elas se acalmam quando o pastor provê para elas tudo o que elas necessitam, a comida, a água, então elas descansam. Em pastos verdejantes, em águas tranquilas, as ovelhas descansam. Nós somos muito parecidos com as ovelhas, no sentido que estamos sempre inquietos, sempre em conflitos, sempre numa luta que parece não ter fim. Mas quando o pastor age sobre as nossas vidas com o seu poder, ele trabalha no nosso medo do futuro, nosso medo do presente, nosso medo sem fim. O pastor trabalha no nosso medo, para vencer o nosso medo, sabe? O medo nesses dias, ele tem sido um medo constante, um medo que é real, um medo que é invisível, ou às vezes sobre algo que nunca existiu e não vai existir. Então, o pastor age com o seu bordão, com o seu poder para cuidar das suas ovelhas. O nosso pastor
nosso Deus age com o seu poder para nos livrar dos nossos inimigos. Mas Ele também usa o cajado. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O cajado é o símbolo da misericórdia do pastor. É a capacidade do pastor ir buscar a ovelha, mesmo quando a ovelha está num lugar onde ela não deveria estar. Mesmo quando ela se meteu numa situação para buscar pastagem que a levou para o abismo, ela não deveria estar ali. Se ela acompanhasse o pastor, ela teria tudo, mas a sua curiosidade a levou para abismos. E ali o pastor muitas vezes tem que se arriscar, não com o cajado simplesmente, mas se arrojar para poder buscar essa ovelha de qualquer forma com suas mãos. E o seu cajado na jornada traz a ovelha de volta para perto dele, porque essa é a manifestação da maior misericórdia de Deus, que é curar as nossas feridas, que é olhar para a nossa situação também, de muitas vezes estarmos perdidos, de muitas vezes estarmos feridos, e precisarmos de verdade que Deus nos traga para perto de si, e que todos os nossos enganos, que causaram consequências sobre nós, né, por nos afastarmos dele, que essa ação dele cure as nossas feridas e nos liberte dos próprios lugares que nós escolhemos e definimos como os melhores lugares, quando eles de fato não foram, sabe? Mas a ação misericordiosa de Deus ainda é de nos libertar do mal, e muitas vezes do mal que está em nós. É muito triste porque às vezes a gente herda erros que nossos pais cometeram, que nossos avós cometeram, e que nós, de forma consciente ou inconsciente, também vamos cometer. Sabe, gente que cresceu destruindo a floresta, viu seus pais, seus avós destruírem a floresta, vão destruir a floresta também. Sabe, gente que machuca os bichos e acha isso normal, os animais, cria filhos que também não respeitam os animais. E muitas coisas pequenas, como essas que eu dei, que são aparentemente pequenas, que são o mal que nós podemos fazer, o tratamento com as pessoas, a maneira como nós falamos com elas, de forma respeitosa, ou de forma a nos sentirmos de uma classe social superior para pisar os outros. Todo esse mal, muitas vezes, está dentro de nós. E Deus usa de amor para conosco, de bondade, de misericórdia, para que nós mudemos de vida, para não agir mais como o mal que muitas vezes nos cercou durante a nossa história. Segunda coisa que eu quero te compartilhar com você sobre o pastor na luta contra a angústia, na nossa luta contra a angústia, é que ele nos ensina como nós podemos ser libertos da angústia. Ele nos ensina como nós podemos ser libertos da angústia. Quando alguém está muito angustiado, já passou o estágio da ansiedade e agora está numa aflição muito grande, as pessoas começam a receitar remédios. Não longe de mim, as pessoas de vez em quando me dizem: você não tem um médico que podia dar um remedinho para mim? Porque eu estou com um problema. Hoje em dia, as pessoas estarem vivendo uma angústia muito grande, uma aflição muito grande, pode ser resolvida, na opinião de muitos, como só tomar um remédio. E tem um remédio, então, que vai deixar você feliz e você não precisa lidar com a sua aflição. Os conselhos que as pessoas dão ou davam antes da pandemia: vai para uma balada, você vai esquecer seus sofrimentos, você vai deixar de sentir essa situação de opressão. Muitas vezes o que nós queremos fazer num fim de semana, seja viajando ou indo para algum lugar, é fugir, não ter que enfrentar aquilo que tanto nos aflige. Ou então, já que a gente foi derrotado no passado, vamos enfrentar uma nova situação e vamos obter vitória. Se você perdeu ou foi expulso de um relacionamento que você queria estar nele, os conselhos que vão te dar é: encontre outro amor. Essas são as respostas passageiras para as nossas aflições. Mas qual a resposta divina nesse salmo para dizer como lidar com os inimigos? O verso 5, eu quero te explicar, já mesmo antes, o contexto. Quando as ovelhas estão no verão, elas têm os seus tímpanos bastante abertos, e é um lugar para que insetos se proliferem, criem os seus filhotes ali, e quando essa situação toda de uma infecção
nos tímpanos da ovelha se dá, ela fica desesperada e ela bate a sua cabeça contra pedras para se livrar desse desconforto. Tamanho que os insetos proporcionam às ovelhas de desconforto e de uma luta para se livrar disso. O pastor cuidadoso, então, derrama óleo na antiguidade, o óleo de azeite, ele unge a cabeça da ovelha, é derramada sobre a cabeça da ovelha, sobre os tímpanos da ovelha, e a ovelha então está protegida dos insetos, e ela pode então nas mesas, como diz o Salmo, mesa significa platô. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, que muitas vezes são os insetos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Queria te dizer que a resposta divina para os nossos grandes conflitos internos é uma mesa de jantar. Você não precisa fugir dos seus inimigos, você não precisa mentir para você mesmo, você não precisa negar os seus conflitos. Pelo contrário, Deus convida você para celebrar uma vitória impossível, que você por conta própria não vai ter. Porque eu e você temos muita dificuldade de lidar com os nossos inimigos internos. Eu e você não vamos vencer, mas pela fé, o que esse texto nos diz é o seguinte: Deus te convida para sentar numa mesa e obter vitória, e a vitória é o óleo, é a unção, que o texto vai dizer, a presença de Deus na sua vida. O óleo é o símbolo do Espírito Santo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a pessoa da Trindade que é chamada de o Consolador. A ação dele é uma ação de encorajamento, é uma ação de consolo, é uma ação de trazer paz ao coração de quem precisa de tanta paz. E o caminho para ter essa paz é se render ao cuidado do pastor, que derrama óleo na nossa vida, que cura nossas feridas e que nos prepara para enfrentar nossos inimigos. Sabe, é a proteção divina, é a maneira como Deus cuida de você. E o que eu acho interessante é o seguinte: aqueles que querem nos proteger, eles têm um período de proteção em que eles vão cuidar da nossa vida, mas eles não conseguem compreender ou afirmar uma coisa, que a proteção divina dura para sempre, e vai além de todos os horizontes que eu e você podemos pensar. Quando eu e você achamos que estamos desamparados, Deus cuida de nós, Deus está cuidando de você, na frente dos seus inimigos. E Ele prometeu uma coisa que a gente entende, que é chamada na Bíblia como uma unção, que é derramar óleo na cabeça de alguém. Uma unção divina significa que essa vida pertence a um pastor, que essa vida pertence a Deus e que Ele está pronto para operar nas nossas vidas, mas Deus não nos força a recebermos a ação do Seu Espírito e a termos uma vida plena com Deus. Isso é uma decisão pessoal de quem entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E essa transformação, nós talvez imediatamente, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós não sintamos imediatamente, mas nós vamos experimentar sem dúvida alguma, e ela vai mudar quem somos, vai mudar o que nós temos, e vai mudar a maneira como nós vemos o mundo, e vai trazer uma paz sobre nós que não existia, porque nós não conseguimos lidar com os nossos inimigos. Por fim, esse texto diz no verso 6 que nós vamos para casa, a casa do nosso Pai. Deus está nos levando para a sua casa. Essa é a maneira como nos lugares altos você vai ter uma visão, não só dos vales da sombra da morte pelos quais você passou, mas você vai ser conduzido aos platôs por causa da bondade e da misericórdia de Deus, que certamente vão andar comigo todos os dias da minha vida, diz o verso 6. A bondade divina é algo que eu e você não conseguimos explicar. Deus é bom sempre. E Deus não é bom com os bons, Deus é bom sempre com todas as suas criaturas. Deus não é ruim, nunca Ele é ruim. Então a pessoa fez o mal, então o mal vai seguir essa pessoa, tudo de pior vai acontecer com ela. Não, Deus é bom sempre. Não quer dizer que Ele não julgará os seres humanos, mas quer dizer que Ele é bom.
e que Ele age com bondade sobre as nossas vidas, sabe? Então, o que é essa casa do Senhor que o texto diz? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É a presença de Deus, é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Ele convida você para habitar ao seu lado, é o seu coração. É a presença dEle que está em todos os lugares, onde você pode invocá-lo pela graça dEle. Ele convida você a experimentar sua bondade ao seu redor, e Ele convida você a não só experimentar a sua bondade, mas vivenciar o seu grande amor. Diz o texto que bondade e misericórdia certamente vão me seguir todos os dias na minha vida e habitarei na casa do Senhor. O que é que a misericórdia de Deus significa? Que vai habitar, que vai andar com você? A misericórdia de Deus é o coração de Deus para com a sua miséria. Deus quer que você experimente o coração dele, o que ele sente por você, ainda que você esteja vivendo uma situação ainda miserável, e que você olhe para o mundo ao nosso redor e diga: olhe que situação miserável o nosso mundo está vivendo. Eu convido você, em nome de Jesus, a experimentar o coração de Deus para com a sua vida, sabe? E bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Versículo 5 diz: o meu cálice transborda. Significa o seguinte, que nessa mesa que o Senhor preparou para nós, na sua presença, um transbordamento de alegria vai surgir na sua vida, ainda que você tenha enfrentado lutas, ainda que você tenha passado por muita angústia, Deus está preparando um tempo de renovação para você. E qual é esse tempo de renovação? O tempo da presença dEle na sua vida. Um transbordamento que vence toda a angústia que você passou, todo o aperto, porque você foi colocado num lugar alto, não porque simplesmente todas as circunstâncias mudaram, mas porque as sombras que estavam na sua alma saíram. E porque você foi encontrado pelo amor de Deus de tal maneira que você foi liberto da angústia, uma angústia que não tinha tamanho nem dimensão. E Deus te concedeu uma nova memória sobre as suas aflições. Você olha para elas, mas sabe que Deus venceu com você, e que Ele, pelo seu amor, restaurou a sua sorte, para te conceder a coisa mais preciosa da sua vida, que é ter um pastor que cuida de você, e que o ama, e que deu a vida do seu Filho, Jesus, para morrer a sua morte, a nossa morte. Ele morreu a nossa morte, que nos estava reservada, e Ele diz em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu e você somos convidados a sermos suas ovelhas e a sermos libertos da angústia na nossa alma por sermos suas ovelhas. Eu quero orar por você. Senhor, o Senhor sabe quem está ouvindo essa mensagem, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está em todo lugar e o Senhor pode mudar a vida de todas as pessoas. Lembro de alguém que me escreveu no período da pandemia, que ouviu uma mensagem e estava num momento de muita aflição, porque tinha contraído Covid, e trabalhava na área da saúde, estava muito aflito. E o Senhor livrou das suas aflições e angústias. Olha quem está angustiado hoje. Olha quem está num momento estreito, sem saber o que fazer. E por favor, livra, Senhor Deus. Mas não livra da circunstância, mas livra de andar sozinho. E de que as sombras continuem na alma de qualquer pessoa que, por algum motivo, Senhor, está vivendo uma escuridão muito, muito grande, e não consegue deixar que a tua luz entre. Por favor, em nome de Jesus, visita cada coração que está implorando por essa presença tua na sua vida nesse momento. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e o encorajamento do Espírito Santo levem vocês a compreender que vocês são a casa de Deus e que Deus está ao redor de vocês e estará com vocês hoje para todo sempre. Amém. Deus a abençoe, Deus o abençoe, e nós queremos ver você aqui presencialmente também conosco, nos nossos cultos. Vai ser um privilégio você poder estar conosco nas atividades que estão aí no nosso Insta, que estão à sua disposição no Facebook. Deus o abençoe, Deus seja com a sua vida.